Sabe quando a gente pensa em psicologia, que vem à mente? A imagem mudou muito ao longo do tempo. Como foi que a gente saiu de uma visão da mente quase como uma máquina quebrada, que só precisava de um conserto, para chegar a enxergá-la como uma história única que precisa ser ouvida? É exatamente essa jornada fascinante que a gente vai desvendar agora. Vamos mergulhar nessa história. E no coração de toda essa mudança, a gente tem, na verdade, um choque de perspectivas. De um lado, aquele olhar focado na doença, sabe? No diagnóstico, em colocar tudo em caixinhas. Do outro, um olhar totalmente novo, voltado para a pessoa, para a experiência dela, para o mundo em que ela vive. E é essa tensão, essa disputa entre os dois olhares que move toda a nossa história. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar lá no comecinho. E as raízes da psicologia clínica, olha que curioso, não estão na filosofia como muita gente imagina. Elas estão, na verdade, no consultório médico. E essa herança da medicina foi super poderosa, ela definiu todo o ponto de partida. E essa herança médica significava basicamente uma coisa: a busca incessante pelo diagnóstico. O sofrimento mental era visto quase como uma infecção. O trabalho era identificar o problema, dar um nome para ele e pronto. Nessa lógica, a pessoa era só o lugar onde a doença se instalava, quase um espectador passivo do próprio sofrimento. Só que esse modelo médico, todo lógico, todo organizado, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Surgiu uma nova ideia, uma que não queria consertar a máquina, mas sim escutar os segredos mais profundos dela. E essa foi a grande revolução da psicanálise. E o conceito no centro de tudo isso era quase uma heresia para a medicina da época: o inconsciente. A ideia de que a maior parte da nossa mente, na verdade, opera nas sombras. Um verdadeiro oceano de memórias e desejos que molda quem a gente é sem que a gente nem se dê conta. De repente, olhar só para a superfície era como tentar entender o oceano olhando só para as ondas. Não dava mais. Claro, uma ideia tão radical assim precisava de um método novo para funcionar, né? E essa nova ferramenta mudou a dinâmica do consultório para sempre. Sai de cena aquele médico que examina e entra o terapeuta que escuta. A conversa se torna um instrumento principal, onde cada palavra pode ser uma pista, um eco que vem lá daquela parte escondida da mente. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito genial. A psicanálise nos mostrou que um sintoma, seja a ansiedade, a tristeza, não é o problema em si. É só a pontinha do iceberg, sabe? A chamada na capa de um jornal. O verdadeiro trabalho, a verdadeira transformação, estava em ler a reportagem completa por trás daquela manchete. E essa revolução não parou por aí. Ela foi plantando sementes que, com o tempo, floresceram no que hoje a gente chama de clínica ampliada. É a psicologia clínica que aprendeu com a própria história. Ela conseguiu unir a precisão daquele modelo médico com a profundidade da escuta para criar algo totalmente novo e muito mais completo. E essa tabela aqui mostra o tamanho do salto que foi dado. A gente deixou para trás a clínica que perguntava qual é a doença para abraçar uma clínica que pergunta quem é essa pessoa. A mudança é de um foco na patologia para um foco no sujeito. De alguém passivo que é tratado para alguém ativo que participa da própria transformação. É uma virada de chave gigantesca. E toda essa jornada de amadurecimento não ficou só no campo das ideias, não. Ela se tornou algo concreto, profissional. Hoje, a psicoterapia não é mais um campo aberto, é uma prática séria, regulamentada, como tem que ser. Aqui no Brasil, a resolução do CFP, a número 13 de 2022, é um marco disso tudo. Ela garante que o cuidado com a mente esteja nas mãos de quem realmente se preparou para isso. Mas a história ainda aguardava mais uma reviravolta. Com tantas abordagens diferentes aparecendo, psicanálise, comportamental, humanista, os pesquisadores começaram a se perguntar: afinal de contas, o que é que faz uma terapia funcionar de verdade? E quando eles analisaram os resultados, descobriram uma coisa surpreendente. Algo que todas as terapias de sucesso tinham em comum, ali, escondidinho por baixo da técnica. Então, qual será esse tal ingrediente secreto? O que é que realmente importa para além dos livros e dos manuais? A resposta, como a gente vai ver, é ao mesmo tempo chocantemente simples e profundamente humana. E não era nenhuma técnica mirabolante. Eram os chamados fatores comuns. Coisas como empatia, uma escuta que vai além das palavras, uma escuta de verdade. E, acima de tudo, a qualidade da aliança, do vínculo de confiança que se constrói entre terapeuta e paciente. Descobriu-se que isso não é só um bônus da terapia, isso é o motor principal da mudança. E os números? Olha, eles não mentem. Dá uma olhada nisso. A maior parte do que leva ao sucesso na terapia não é o quê, a técnica específica que o profissional usa, mas o como, a qualidade da relação humana. A técnica tem o seu lugar, é claro que sim, mas é a conexão. A conexão é que realmente transforma.
o que nos leva, inevitavelmente, a pensar no futuro. Depois de uma jornada de mais de um século que nos ensinou que o ingrediente mais potente da cura é a conexão humana, como fica a terapia num mundo cada vez mais cheio de telas, de tecnologia, de inteligência artificial? A resposta para essa pergunta não é só sobre o futuro da psicologia, não. É sobre o futuro do que significa ser humano.